Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São João, capítulo 4, dos versículos 11 ao 18. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 6, dos versículos 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles
estava endurecido. Reflexão. Após a multiplicação dos pães, Marcos capítulo 6, dos versículos 30 ao 44, Jesus no evangelho de hoje revela sua identidade, andando sobre as águas. Marcos capítulo 6, dos versículos 45 ao 52. Este evento reflete aquele do mar acalmado. Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Jesus obrigou os discípulos a embarcarem e irem à sua frente para Betsaida. O motivo de obrigar os discípulos a partir antes dele é relacionado com o tema do medo e da falta de fé, associando os dois episódios. Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41 e capítulo 6, dos versículos 45 ao 52. Jesus despede a multidão e sobe ao monte para orar. Marcos capítulo 6, dos versículos 45 ao 46. Como sempre, demonstrado por São Marcos, Jesus retira-se em oração após um período de intensa atividade. Marcos capítulo 1, dos versículos 12 ao 13 e versículo 35, capítulo 6, versículo 31. Embora já tenha compartilhado do ministério de Jesus e apesar de terem contemplado uma série de obras maravilhosas operadas pelo Mestre, os discípulos ainda se apavoram nessa segunda experiência de perigo no mar, tanto quanto na primeira. Assim como no evento dos pães, Jesus testa a fé dos discípulos, desafia-os a dar de comer à multidão. Marcos capítulo 6, versículo 37, e a confiar em Deus ao obrigá-los a ir sozinhos para a outra margem. Marcos capítulo 6, versículo 45. No entanto, quando Jesus aparece, são tomados de pavor a ponto de gritar pensando ser um fantasma. Jesus lhes diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Marcos capítulo 6, versículo 50. Trata-se de uma revelação de sua divindade. Êxodo capítulo 3, versículo 4, Isaías capítulo 41, versículo 4. E um convite à fé que acompanha toda a revelação divina. Êxodo capítulo 14, versículo 3, Sofonias capítulo 3, dos versículos 16 ao 17. A narrativa conclui-se com expressões surpreendentes. O vento cessa e eles ficam ainda espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães e continuavam com o coração endurecido. Marcos capítulo 6, dos versículos 51 ao 52. Se tivessem penetrado no mistério da multiplicação, no milagre da multiplicação, teriam reconhecido Jesus andando sobre as águas. Permaneciam tão somente na percepção dos elementos externos e não conseguiam penetrar no mistério da pessoa de Jesus. Coração endurecido, isto é, uma cegueira que não impede de ver os acontecimentos, mas tampouco permite adentrar no sentido profundo do que se passa diante dos olhos e, sobretudo, de perceber a identidade verdadeira de Jesus. Mas e quanto a nós? Vimos no Evangelho de hoje que mesmo os discípulos, tendo testemunhado o milagre da multiplicação dos pães, ainda não percebiam a divindade de Cristo. Mas e nós? Será que ainda temos dúvidas de que Cristo é o nosso Deus? Será que conhecemos alguém que acredita que o milagre da multiplicação dos pães foi apenas divisão do que eles já tinham? Embora estivessem famintos e não terem o que comer? Sim, a divisão, a partilha nos ajuda, mas precisamos da divindade de Deus para ultrapassarmos as nossas barreiras humanas e somente assim recebermos a Cristo em nossos corações como nosso Senhor e Salvador. Senão, continuaremos como os discípulos, com o coração endurecido, cegos, atentos apenas às aparências mundanas. Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.